Meus amigos, Konbanwa, boa noite. Estamos aqui novamente dando continuidade ao nosso bate-papo, ao nosso estudo. É o nosso quinto encontro para falarmos de cosmologia. E por último, estávamos falando de quantidade. Vamos dar sequência falando um pouquinho mais sobre a quantidade contínua. Falando em quantidade contínua, a gente pensa na extensão dos corpos e já pensamos intuitivamente na realidade da extensão devido à existência desses corpos. Só que alguns filósofos negaram e negam a realidade da extensão, principalmente os idealistas. Eles insistem que a extensão não tem existência real, sendo somente uma ideia no espírito. Quem afirmou isso foi Berkeley, ou ainda que é uma simples maneira de sentir, segundo Kant. Nós faremos um estudo específico sobre isso futuramente, uma outra matéria, mas por enquanto só vamos avaliar que elas vão diretamente contra o juízo espontâneo, natural e necessário do senso comum. O que esse senso comum afirma? Afirma que a realidade objetiva da extensão é evidente. Se esse juízo fosse falso, toda certeza seria destruída de imediato. Vamos falar um pouquinho sobre as pretensas antinomias do contínuo. Várias outras críticas já foram feitas contra a realidade da extensão ou do contínuo, em nome de uma análise do contínuo. Esses são os argumentos famosos utilizados por pensadores como, por exemplo, Zenão de Eleia. Ele entendia que, se a extensão fosse real, tornaria impossível o movimento. A extensão, sendo composta de partes em número infinito, pelo fato de que o contínuo é indefinidamente divisível, seria impossível transpor qualquer espaço, uma vez que cada elemento deste espaço seria, por sua vez, composto de elementos em número infinito. Como não se pode atravessar o infinito, seria impossível o movimento. Zenão ilustra esta doutrina, por exemplo, de Aquiles e da tartaruga. Aquiles, aquele dos pés ligeiros, por mais que corra, jamais poderá alcançar a tartaruga. De fato. E, de fato, o movimento é uma ilusão. Se a extensão existe, e se o movimento existe, é a extensão que é a ilusão. Como é que vamos discutir isso? Contra essa doutrina, existe inicialmente o fato evidente da realidade do movimento. Além disso, o erro de Zenão é supor que as partes da extensão são descontínuas. Na verdade, elas não são divididas realmente, mas simplesmente divisíveis. Compõem um contínuo que um movimento igualmente contínuo pode transpor. Então, no acompanhamento de golpes, no nosso caso de treinamento, a gente tem uma visão clara disso aí. Qual a consequência da extensão dos corpos? O que é gerado a partir daí? Ou seja, quais são os efeitos formais da extensão, já que a gente aceita a extensão? Da extensão dos corpos resultam duas coisas: o lugar e o espaço. O lugar é a superfície interior de um continente
em relação a um conteúdo, mas considerada como imutável e jamais havendo mudado. Então, o lugar é uma determinação fixa e invariável do espaço. E aí vamos pensar no espaço. Quando falamos em espaço, nós temos que distinguir três tipos de espaço. O espaço para o senso comum, o espaço para o matemático e o espaço para o filósofo. Para o senso comum, o espaço aparece como um grande receptáculo de três dimensões em que podemos, pela imaginação, estender indefinidamente os limites. Este receptáculo contém todos os corpos. Quando a gente para pensar assim, para definir claramente, é meio chocante, né? Para o matemático, o espaço é uma grandeza contínua homogênea, onde só existem pontos sem dimensão, superfícies sem espessura e por aí vai. Para o filósofo, o espaço real é o lugar universal dos corpos, a relação das dimensões do universo com tudo que elas envolvem. Essa definição precisa a concepção imaginativa do senso comum e corrige a convenção matemática. Implica, então, na afirmação de que não existe espaço real sem corpo real. O espaço é, pois, inseparável dos corpos, mas não se confunde com eles. Para encontrar o espaço real, é necessário considerar o universo nas suas dimensões e estas na sua relação com o que contém. O espaço é, assim, uma relação de dimensões. Vamos falar um pouquinho agora sobre um conceito fundamental para nós, que é o movimento. E também vamos fazer aquela divisão. Para o senso comum, o movimento consiste na passagem de um lugar para outro. Isso é verdade, mas não define o movimento a não ser exteriormente, e só se aplica ao movimento local. Então, para definir filosoficamente o movimento, é necessário utilizar as noções de ato e de potência, que nós já falamos várias vezes na academia e que sabemos que pertence à metafísica geral. E já que estou aqui falando de metafísica, eu vou lembrar a vocês que nós já trabalhamos dentro de um primeiro grau de abstração. Estamos agora nesse estudo trabalhando também já no segundo grau de abstração. E já que estamos falando de metafísica, estamos nos adentrando a um terceiro grau de abstração. Não é à toa que muitas pessoas desistem de participar. Não é qualquer pessoa que tem facilidade em trabalhar em um terceiro grau de abstração. Realmente exige uma certa maturidade em alguns assuntos. Então, aqui, será suficiente saber que a potência é a aptidão de um ser a tornar-se ou a receber alguma coisa. Ali o Tiago. Tiago está em potência para receber a filosofia. A água fria está em potência para tornar-se vapor. Enquanto que o ato é o fato para um ser de ter recebido ou de se haver tornado esta coisa que podia receber ou tornar-se. O Tiago, tendo assimilado a filosofia, é sábio em ato. A água aquecida a 100 graus está quente em ato. Então agora podemos definir. Considerado na sua essência, o movimento se define então como o ato daquilo que está em potência enquanto estando em potência. Para compreender essa definição, vamos começar pensando na transformação.
Alex. Cadê o Alex? Está ali. Vai iniciar o estudo do latim. Ele pode aprender latim? Ele pode, sem dúvida. Por quê? Em virtude de sua qualidade de ser inteligente e ainda em virtude que ele já tem os primeiros estudos de gramática. Então está claro que ele está em potência para saber latim. Quando aprender de fato, desde que o saiba, ele será um latinista em ato. Terá então passado da potência ao ato. É esta passagem que constitui o movimento. É um ato, ou uma sucessão de atos, uma vez que consiste na aquisição progressiva dos elementos do latim. Mas é o ato de um ser em potência, uma vez que Alex não é ainda latinista perfeito. Quando o for, o movimento cessa. O movimento é, portanto, o ato de uma potência enquanto tal, ou seja, um ato começado que prossegue, que não chegou ainda ao seu final. E podemos dividir também. A noção do movimento se aplica não somente ao movimento local, mas, por analogia, a toda transformação. Toda transformação é um movimento. E não é somente a ordem material, mas também a ordem espiritual. Raciocinar, meditar, são movimentos. Então, todo praticante faixa branca pode se tornar um faixa preta? Podemos perguntar para o Adriano: Adriano, você acredita que todo praticante faixa branca pode se tornar um faixa preta? Sem dúvida. Claro que sim, desde que preencha todos os requisitos necessários. Então é muito interessante pensar que sempre existem algumas exigências mínimas, como eu coloquei para o Alex, como eu coloquei para o Tiago, como eu coloquei para a água, é necessário que haja uma condição que facilite isso. Eu fico pensando no Rocha, que às vezes chega meio assim, meio um pouquinho depois, né? Na outra aula eu fiquei pensando, na hora que ele entrou, a gente estava falando do cara viajar no tempo, namorar, transar com a própria mãe. Lembram, né? E aí ser pai do irmão. Aí eu fiquei pensando a situação do Rocha. Ele falou que entrei no grupo depois eu tive que ver a aula inteira. Eu corri lá e peguei a aula inteira. Falei, deixa eu assistir aqui para ver o que tá pegando. Será que eu entrei no grupo errado, né? Eu me lembro de um dia, acho que eu já comentei com vocês, estávamos em aula de ortologia, e era o Trajano Barroco, uma pessoa que tinha muito conhecimento, e o cara amava falar sobre isso, né? E um rapaz foi assistir a aula, tal, era um físico nuclear, tinha mais algumas faculdades, tinha doutorado e tudo. E aí ele foi embora, não falou nada, não agradeceu, não reclamou, foi embora com a menina. Uns 6 meses depois ele voltou, a menina pediu autorização para assistir a aula de novo, e ele assistiu a aula. E no final o Trajano perguntou para ele: que bom, eu fiquei feliz por você estar aqui novamente, gostou da aula? E o rapaz falou: não, não gostei, eu odiei. E ficou mal. E ele explicou, falou: outra vez eu vim aqui assistir uma aula igual a de hoje, em português, na minha língua nativa, e eu fui embora com a impressão de que eu não tinha entendido nada. Hoje eu voltei e confirmei, eu não entendi nada mesmo, eu sou muito. E aí foi interessante que na próxima aula, depois desse dia, ele acalmou o rapaz e tal, né? No próximo dia, quando eu comecei a assistir a aula, eu dei uma travada assim, tapei os ouvidos, né? Fiquei quieto um tempo, esperei um pouquinho. E aí, de repente, eu comecei a ouvir, mas eu coloquei naquele ponto de dúvida metódica, como se eu não soubesse nada, não pensando na definição dos termos, sem movimento mental. Gente, realmente foi horrível. Ricardo, o que eles estão falando? E para voltar, é muito legal. O terceiro grau de abstração é uma delícia. Mas para quem já está aqui, chegar no meio, né, Rocha? Eu fiquei imaginando, o que será que o Rocha está pensando hoje? Está muito estranho esse grupo. Maravilha, pessoal. Com relação a hoje, tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. Os conceitos que nós vimos hoje serão fundamentais para um determinado termo que nós vamos definir na próxima aula.
E eu vou aproveitar, eu achei uma reportagem aqui, um artigo que foi apresentado esta semana, está novinho em folha, e que casa muito bem com esses assuntos todos aqui. Então, vai ser muito bom na quinta-feira a gente se reunir aqui novamente. Meus amigos, muito feliz com a presença de vocês, muito obrigado pela participação, a todos vocês realmente, tá? Vida longa e próspera, com muita paciência e perseverança. Até mais, pessoal. Boa noite. Até mais. Boa noite. Boa noite a todos.